quando eu saio de casa, eu digo para minha esposa, e ela também diz: nós vamos para a casa do Senhor prestar um culto a Ele. Aqui ninguém vem assistir, né? Você assiste um jogo de futebol, você assiste qualquer coisa. Na igreja ninguém assiste nada. Nós participamos do culto ao Senhor, né? E se você está de boca fechada é porque você não entendeu, foi nada ainda, viu? Você não entendeu o que você veio fazer aqui, viu? Você ainda está, o seu corpo está aqui dentro, mas é o teu pensamento, ó. Mas se você, na verdade, vier adorar o Senhor, pastor, a minha voz não é boa. É boa sim. Você aqui não tem nenhum cantor, não tem nenhum artista aqui. Nós adoramos, é o Senhor, igreja. Amém? Aleluia. Amém, amados. Antes da mensagem, hoje eu fui ali na sede do Montese, igreja que eu servi ao Senhor ali por 17 anos. E hoje eu fui ali para o velório da nossa amada pastora Sara Bezerra da Costa, né? No dia de ontem à tarde, 3 horas da tarde, Deus o recolheu, certo? E eu soube à noite. E hoje eu fui representando aqui a igreja, né? Graças a Deus eu tenho ali um laço de amizade muito forte com os irmãos ali, com os pastores. E nós fomos levar ali nossos sentimentos. E a irmã Sara, sempre quando eu encontrava com ela, a primeira coisa que ela perguntava era pela minha esposa. Ela tinha muito respeito pela minha esposa, né? Minha esposa foi até professora numa época lá no colégio que eles tinham ainda quando era solteira, né? Um projeto ali do pastor Bernardo Johnson, né? E houve esse laço de amizade. Só que ela, aos 79 anos, Deus recolheu, né? Para quem não sabe, a irmã Sara, ela é irmã do pastor que é o presidente geral das Assembleias de Deus no Brasil, certo? E ele chegou hoje à tarde, para exatamente, ele é o mais velho da família, tem 90 anos. 90 anos. Mas mesmo assim ele veio ver pela última vez a sua irmã. Então, aqui algumas pessoas conheciam a irmã Sara, né? Quem conhecia a irmã Sara aqui? Os irmãos que já foram um dia Ministério Montese. Era doce de pessoa, viu, irmãos? Não é porque ela morreu. Tem pessoas que morrem, a gente já, né? Mas a irmã Sara era essa pessoa que eu estou dizendo, né? Um amor de pessoa que se dava com todo mundo, né? Então, que Deus possa confortar o coração do seu esposo, pastor Osíris também. Já está chegando aos 90 anos também, tem 87 anos, né? E eu conversando com alguém lá muito próximo, ele disse que ele entendeu, né? A gente entende, né? Quando uma pessoa está preparada, né, para se encontrar com o Senhor, deixa tristeza sim, mas só que é a vida, né? Todos nós iremos passar por isso, amém, queridos? Pastor, mas eu quero ir no arrebatamento. Eu também quero. Paulo tinha maior vontade de ir no arrebatamento, mas não foi, mas está lá, aguardando o arrebatamento da igreja, para ele ser antes, né? Ser ressuscitado, e com os que, na verdade, estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Hoje, em todo o ministério, a mensagem é esta: sobre
a santificação, ou seja, a doutrina da santificação, ou seja, os caminhos da santidade. E os irmãos me ajudem aí em oração, para que a gente possa ministrar a palavra do Senhor, e que essa palavra ela possa tocar nos corações dos meus irmãos da igreja, né? É uma mensagem muito complexa, é uma mensagem que com certeza ela traz assim um despertamento, né, de conserto, de alinhamento do crente com Deus, né? E essas mensagens que a gente tem trazido aqui, essa mensagem que mostra, na verdade, sobre a salvação e os seus efeitos, né? A santificação é uma doutrina, né, principalmente pentecostal, né, mas também há outras igrejas também, ou seja, os evangélicos têm isso em mente, mas nós levamos muito a sério isso. E a introdução diz: a definição de santificação. Santificação significa ser reservado para uso santo. Ou seja, o objetivo de todo crente deve ser buscar a santificação. Quando nós aceitamos a Jesus, queridos, vem em nós uma prontidão, sabe de quê? De sermos usados por Deus, principalmente na sua obra. E isso faz parte de quê? Da doutrina da santificação, né? E é o que diz aqui, né? Eu estava vendo aqui o Robson, que os irmãos cantando, tocando, né? É um dom que eu não tenho, né? E os dons espirituais, os dotes também, aquilo que você tem, as habilidades que traz a você servir o Senhor na igreja, né? Isso aí é muito louvável por Deus, amém, queridos? Deus olha assim de uma forma maravilhosa quando há uma disposição, né, das pessoas. Eu queria saber tocar também, mas nunca quis, porque creio que eu não tenho esse dom, né? Mas eu acho lindo quem toca, e principalmente quem se dedica, né? E quem serve o Senhor de uma forma espontânea, né? Tudo na igreja é espontâneo, não é só dízimo e oferta, mas é tudo. Ninguém aqui é obrigado a vir à igreja, não. Mas a gente vem à igreja. Sabe por quê? Porque aqui é um local onde se reúne o povo de Deus para prestar um culto ao Senhor. E a santificação, ela é, na verdade, uma doutrina, né, chamada de doutrina esquecida por alguns. Por quê? Sendo uma doutrina, né, muitas igrejas e muitos crentes, né, têm como desconhecida. E se tem como desconhecida, tem como não praticada. Por isso que ela é conhecida assim. Mas é necessário realizar um urgente resgate dessa doutrina, pois a santificação é a joia da igreja. Até porque, diz a Bíblia em Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou, em outras palavras, ninguém subirá para a glória.
sem a santificação. Não verá o Senhor. E aí nós podemos ver a santificação é a joia da igreja. O que é uma joia? Uma joia é aquilo que você tem, que você cuida muito bem. É aquilo que você, na verdade, sempre está olhando para ela. E a santificação é isso aí para a igreja. É a joia. Aleluia. E aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, a santificação demonstra a urgência de nos esvaziarmos de tudo o que nos impede de ser um vaso útil para a glória de Deus. Todos nós, ao aceitarmos a Jesus, nós fomos, na verdade, irmãos, escolhidos para sermos vasos para a glória de Deus. Primeiro, neste vaso, segundo a Bíblia, a primeira coisa que Deus coloca nesse vaso é o Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus por isso? O Espírito Santo é que faz a diferença do nosso comportamento. E aí nós podemos ver, dentro desta realidade, a santificação também é um processo que leva o homem a realizações dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a prosseguir em busca de perfeição moral e espiritual na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, ela faz com que a gente comece, na verdade, a buscar um comportamento novo na área moral, na área espiritual, mediante a presença do poder do Espírito Santo. Quem sente isso na sua vida? Você olha, meu Deus, quem era eu ontem? Quem era eu no passado? E quem sou eu hoje? Não estou falando de valores materiais, mas eu estou falando de valores morais e espirituais. A pergunta é essa: você tem melhorado? Você tem sentido que tem melhorado o teu comportamento moral? O teu comportamento na área espiritual? Você tem sentido isso? Hein, queridos? Amém? Você tem sentido que o Espírito Santo ele tem feito isso na tua vida? Tem trazido isso, isso tem lhe levado isso mais para perto de Deus? Vamos já ter essa confirmação aqui, mediante alguns versículos. E que nele habita, ele ocorre na medida da dedicação do crente. Diga, dedicação. Na medida que o crente se dedica, veja bem, na medida que o crente se dedica, olha só, e vem e se manifesta através de um caráter marcado pela presença do fruto do Espírito Santo. Se olha para o crente, você vê nele a diferença, Você vê nele uma pessoa diferente, Quando, na verdade, este processo está sendo, na verdade, exercido na sua vida. Isso é muito notório, Então, e aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, bem como por uma vida de testemunho, fiel,
e serviço consagrado a Deus e ao próximo. Testemunho. Lá na frente nós vamos ver o que é que diz um pastor americano em relação ao testemunho do crente. E a santificação faz com que as pessoas vejam nisso, pastor João, dessa maneira. É um processo, mas também é visível usar. Aleluia. Então, aí nós podemos ver uma vida de testemunho, serviço consagrado a Deus. E muitas vezes a santificação foi descrita como um comportamento, né? Como um comportamento esquisito ou atitudes, né? Que alguns acham diferente por muitos. Ser santo é manifestar um espírito crítico sobre a vida alheia ou manter uma atitude espiritual arrogante, querendo estar acima do demais. Ser santo é parecer com Jesus. Ser santo é parecer com Jesus. Não é ser Jesus, mas é parecer com Jesus. João 8,31, veja o que diz aí João 8,31. Isso aí, irmãos, é muito forte o que o Senhor declarou uma certa vez para os judeus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, que aceitaram: se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O discípulo, ele parece com seu professor. O discípulo de Jesus parecia com ele. E todos os discípulos, atualmente, de Jesus, os verdadeiros, parecem com Jesus. Alguém olha para um crente que tem a santificação e diz: rapaz, fulano de tal é crente. Ou só pode ser crente. Mas tem aqueles que dizem: rapaz, tu disse que é crente desse jeito, mas muito vergonhoso. Vergonha para ele e para a igreja que ele serve. Mas o próprio Jesus disse: os verdadeiros discípulos são os que permanecem na minha palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes a santificação foi descrita dessa forma, um comportamento esquisito, mas querendo estar acima do demais, ser santo é parecer com Jesus. A gente conhece uma pessoa que tem a santificação quando ela demonstra no seu comportamento. 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 Ela não demonstra, irmãos, que sabe mais do que fulano de tal, que é mais do que fulano de tal. Não. Jesus Cristo, diz a Bíblia que naquele dia da ceia, Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. Começou a lavar os pés. E diz que um deles, Pedro, achou aquilo ali estranho. Estranho.
Só que Jesus estava fazendo ali, sabe para quê? Para que o discípulo viesse fazer o mesmo. Não era lavar os pés dos irmãos, não. Mas era para ser servo. Está pronto para ser servo. Pronto para servir. Quem está entendendo? E isso é um processo da santificação. Aleluia. Aí nós podemos ver exatamente, olha só, a natureza da santificação. Existem 3 tempos da santificação. Primeiro, santificação no passado. Veja o que diz aí Hebreus 10, do 10 ao 14. Vamos ver os tempos, a natureza da santificação. Aqui dividida em 3 tempos. Olha o que diz Hebreus, do 10 ao 14. Na qual vontade temos sido santificado pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecado. Era um ritual. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Está falando de Jesus. Daqui em diante, olha só, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. 14. Porque como uma só oração aperfeiçoou para sempre o que são santificados. Ou seja, Jesus Cristo trouxe exatamente algo, na verdade, permanente. Aleluia, ou seja, na vida daqueles que o seguem. Amém, igreja? Né? E aí nós podemos ver exatamente isto. Em Cristo o crente é posicionalmente santificado no momento de sua conversão. Este nível de santificação se dá como concessão divina através de Cristo Jesus, independente do que o crente possa ou não fazer. Aqui a santificação é uma experiência, né, instantânea, isto é, posicionalmente em Cristo. O crente não pode ser mais santo amanhã do que hoje. Ou seja, a santificação na vida do crente, isso no passado a gente pode ver, o que já foi falado aí em Hebreu. Aí nós podemos aqui uma posição em Cristo, né, que o crente, né, ele é santificado no momento que ele aceitou Jesus. Só que nós vamos ver lá na frente que essa santificação ela é um processo. Que nós vamos ver que através da busca, é através da palavra de Deus, que é através da oração. E dessa forma, a santificação no presente, ou seja, no dia de hoje, veja o que diz 1 Tessalonicenses 5:23. Olha o que diz Paulo aos Tessalônicos. Aleluia. O mesmo Deus de paz vos santifique. Em que, irmãos? Em que? Em algumas coisas, né? Em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa aí, amados. O homem, ele é trino, né? O homem, ele tem corpo, matéria, ele tem um espírito e ele tem alma. Diga alma.
Exatamente. E nós somos santificados nesses três, né, quesitos da formação do homem. Uma certa vez alguém disse assim: Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Aí eu pergunto, aonde está escrito isso? E tem uns que, para se justificar, Deus me conhece. Deus te conhece. Deus sabe da minha intenção. Não precisa tu dizer para ninguém, que Deus já sabe. Amém, queridos? Deus sabe da intenção de cada um de nós. E a santificação, ela é completa. Tanto a alma, como o corpo e o espírito, que é o fôlego de vida do homem. A santificação, ela é completa na vida de cada um de nós. Quem está entendendo? É completo. Deus não faz nada pela metade. Ou nós somos, ou não somos e pronto. Ou nós iremos para o céu ou não iremos. Tem meio termo. Ou nós somos fiéis ou somos infiéis e pronto. Não adianta conversa, gente. Ou nós somos crentes de verdade ou não somos. Quem está entendendo? A santificação no presente. Ou seja, olha, Paulo escreveu aos Filipenses. Veja o que diz aí 3, do 12 ao 14. Paulo escrevendo aos Filipenses a respeito deste assunto. Porque para mim, olha só, irmãos, para mim, dizendo Paulo, o viver é Cristo. Volta aí, por favor. Glória a Deus. Amém. Para mim, o viver é o quê? Cristo. E o morrer é ganho. E algumas versões dizem que é lucro. Olha o que diz Paulo. Não, mas eu acho que ela, Filipenses, ela não está colocando aí o que eu pedi, não. Viu? Espera aí, vamos ver aí. Filipenses 3, não é isso? Filipenses, capítulo 3, do 12 ao 14. Agora sim. No que já tenha alcançado, e o que seja perfeito, mas prossigo. Agora aí está certo. Para o quê? Para alcançar, diga alcançar. Bem forte, alcançar. Aquilo para que o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e o que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. E o 14 fechando. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha aí o que Paulo fala aos Filipenses a respeito da sua convicção, da certeza. Paulo, ele sabia que ele não estava fazendo nada em vão. Amém, queridos? Ele tinha um propósito, ele entendia muito bem. E ele falando à igreja de Filipe a respeito disso, para que eles entendessem, amados, de uma coisa, que o crente em Jesus, as coisas que no passado ele fez, não é mais para ele estar relembrando.
principalmente as coisas ruins. Mas o que Paulo diz? Eu prossigo, eu olho para a frente. Por quê? Porque Paulo sabia muito bem o Deus a quem ele tinha crido. Você entende isso? Você entende que você serve um Deus vivo e poderoso? Um Deus que irá recompensar todos os seus fiéis? Hein, irmãos? Tudo aquilo, Deus irá recompensar. Quando a nossa mente ela é aberta da mesma forma que o Espírito Santo abriu na mente de Paulo, nós entendemos também da mesma forma. Da mesma forma. O que aconteceu ontem, esquece. Olha para frente. Olha para frente, que é na frente que nós iremos colher coisas boas. Amém? Quem é o alvo da igreja? Cristo Jesus. Cristo. Você está fazendo assim? Isso faz parte da doutrina da santificação no presente. E a santificação no sentido, no futuro. Veja o que diz 1 João 3 e 2. 1 João 3 e 2. Amados, agora, olha só, entenda isso, irmãos. Agora somos o quê? Filho de Deus. O que quer dizer com isso? Porque antes ninguém era. Agora nós somos filho de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda há um certo segredo. Há uma certa expectação. Mas sabemos que, olha só, olha o que Paulo diz. Sabemos que quando Ele, que em Cristo, se manifestar, o que é que nós seremos? O que é que nós seremos? Semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Paulo diz que nós iremos ser igual a Ele, é por isso que nós iremos contemplar o Senhor Jesus como Ele é. Isso tudo no mundo espiritual. Que coisa maravilhosa. Isso é lindo, irmãos. Isto é ter uma vida santificada. Isso nos mostra, nos eleva, viu, pastor João, para o futuro. Para o futuro. Vamos crer assim? Que brevemente isso irá acontecer. E aqueles, veja bem, que morreram em Cristo, que morreram nos caminhos do Senhor, este nós iremos ver lá, com o corpo também glorificado. Meu Jesus. É por isso que diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. O incrédulo nunca vai ver Deus, o incrédulo. Nunca. Mas diz a Bíblia que nós vamos ver. Eu estou olhando aqui para o Vanderlei, diácono da igreja. Diz a Bíblia, assim como eu estou te vendo, meu querido. Nós vamos ver Cristo. Nós iremos estar com Ele. Ele hoje está aqui. Pastor, Ele está aqui, está. Porque diz a Bíblia o quê? Aonde tiver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei presente. Mas nós não estamos vendo com nossos olhos materiais. Mas naquele dia, nós iremos ver como Ele é. Porque o nosso corpo será um corpo glorificado. Eita Jesus. Quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente começa, na verdade, a sentir saudade do céu.
Sabia disso? As coisas desse mundo não é apego para quem, na verdade, tem saudade do céu. Então, santificação no futuro. Aí nós vamos, o propósito da santificação, tudo tem um propósito. As coisas de Deus, tudo há um propósito. Santificação tem como finalidade mostrar e suprir a necessidade do filho a ser como seu pai é. Pois existe um inimigo interior chamado a lei do pecado, tendo assim a necessidade da obra regeneradora do Espírito Santo. Há uma necessidade nossa dessa busca, porque também existe a lei do pecado, que quer exatamente tirar de nós exatamente essa certeza, essa guerra espiritual. Há esse embate. Aqui tem pessoas aqui nessa noite, que para estar aqui nessa noite ele teve uma batalha. Ele quase não vinha para a igreja. Ele quase não vinha. Mas pelas pouca força dela, ele está aqui nessa noite. Porque o diabo é quem quer ser adorado. E aqui a gente pode ver exatamente o propósito da santificação é isto. Aleluia. Aí a gente pode ver, a santificação é a provisão de Deus, mas como se apropriar dessa provisão, irmão? Devemos consentir com Cristo em sua morte. Precisamos subir a cruz com Cristo e de toda a nossa vontade e renunciar o ego que tem causado em nós distúrbio. Distúrbio. É uma batalha. O crente, ele tem constantemente se ver na cruz. Se ver exatamente crucificado com Cristo. É lá que foi, na verdade, decretada a nossa vitória. E quando, na verdade, é como diz aqui, e nós precisamos, na verdade, irmãos, subir a cruz de toda a nossa vontade e renunciar ao nosso ego, que causa distúrbio espiritual. O ego, a ignorância do homem, o seu eu, que tem levado as pessoas a ter esse distúrbio espiritual. Dizer coisas que ele não deve dizer e afirmar. Isso chama de distúrbio. A mente com distúrbio. E isso é muito comum quando as pessoas, na verdade, não renuncia ao seu ego. Jesus disse uma certa vez para os seus discípulos e seus seguidores: quem quiser vir após mim, o que devia fazer? Quem quiser me seguir, primeiro, negue a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Terceiro, e me siga. São atitudes necessárias que devem ser tomadas de vontade de cada um de nós. O ego. É o eu da pessoa, gente. Foi o que fez o ladrão que não foi para o paraíso. O de Senhor. Nas palavras do ladrão
que Jesus afirmou uma coisa linda. Aquele Adão estava dizendo que estava arrependido. O outro, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. E o outro disse, o quê? Se tu é o Cristo, salva a ti e a nós. O outro teve distúrbio na sua mente, mas aquele outro creu. Hein? Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. O porquê Jesus disse? Hoje mesmo tu estarás comigo. Quem pode dar glória a Deus? Hoje mesmo tu estarás comigo. Eu não vou te livrar da morte, mas tu vai estar num lugar melhor do que este. Quando tu entrar, estará comigo. Tem lugar melhor do que estar com Jesus? Os salvos, irmão Enoque, estão com o Senhor. Os salvos que morreram estão com Jesus. Igreja do Senhor. Então, aí a gente pode ver exatamente, né? Precisamos muitas das vezes, irmãos, subir a cruz. E nos vermos nós na cruz. E ver que foi lá. Que foi dado o brado. Jesus diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi isso que ele disse? Nas tuas mãos. E diz que foi uma das suas últimas palavras. Aleluia, ou seja, está consumado. Ou seja, aleluia, a humanidade hoje, se quiser ser salva, a porta da salvação foi aberta hoje na cruz do Calvário. O que era impossível à lei, agora é possível na graça. Como não havia salvação na lei, mas agora na graça, o homem é possível, na verdade, agora ser reconciliado com Deus. Aleluia! E aí nós podemos ver meios de santificação. A santificação pela palavra. O que é que diz João 17:17? João, o Evangelho de João 17:17. O que é que diz Jesus? Santificai. Na verdade, a tua palavra é a verdade. É o que nós temos pregado aqui. É o que os homens de Deus têm falado aqui. As mulheres de Deus que têm assumido esse púlpito, elas têm falado de quê? Da verdade. Santificai-vos na verdade. E a verdade está clara, é a tua palavra. Ou seja, santificar na verdade a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem o mérito de purificar e lavar as manchas do pecado que maculam a alma e prejudicam a relação entre Deus e o homem. Portanto, é impossível que o crente ame a lei e permita que a palavra faça parte da sua vida. É impossível alguém amar o pecado e a palavra fazer parte da vida dele. É impossível isso aí, não tem como. A palavra não se discute, irmãos. A palavra, ou eu cumpro, ou eu não cumpro. Pronto. Quem está entendendo? É a palavra de Deus. Santificação pelo sangue de Jesus. Hebreus 13:12, por favor.
mais um meio de santificar. E portanto, e por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, fora da cidade. Qual foi o propósito do Senhor Jesus aí? Através do seu sangue trazer o quê? A santificação ao homem. Não tinha outra coisa, amados e queridos irmãos, algo para limpar o pecado a não ser o sangue de Jesus. Sem o sangue, sem o derramamento de sangue, era impossível o homem ser salvo. Nossos pecados foram lavados. Né? Lavado com o quê? Com detergente? Com amaciante? Com qualquer produto feito pelo homem? Não. O sangue de Jesus. Diz a Bíblia que Ele nos purificou de todo o pecado. Aleluia. Purificou. É a única condição dos pecados do homem ser limpo, é o sangue de Jesus, que já foi realizado na cruz do Calvário. Aleluia. Santificação pela a Santa Trindade. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de Pai, já lemos, vamos ler de novo. O mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, olha só, em todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. É por isso que diz a Bíblia, aleluia, que nós devemos estar aguardando. Quem aguarda está preparado. Aguardando o quê? A volta de Jesus. Amém, irmãos? E eu creio que não está distante. E eu creio que não está tão longe. Amém? Por isso, vigiai. Né? E seja constante, aleluia, aleluia, sendo um servo fiel ao Senhor. A qualquer momento, diz a Bíblia que a trombeta, ela vai tocar. Só a igreja do Senhor vai ouvir esse toque. Quem não tiver com a sua vida irrepreensíveis, conservados, não irá ouvir esse toque da trombeta, muito pelo contrário. Vai só ouvir a notícia que a igreja foi embora. Que a igreja desapareceu. Que desapareceu um povo santo. Que bênção. Moça. Aleluia. Então a santificação pela Trindade. Veja o que diz aí. Aleluia. Hebreus 2:11, por favor. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aleluia. O que é que queremos dizer com isso? Nós podemos ver que exatamente, ora, tanto o que santifica quanto o que é santificado provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamarmos irmãos. De dizer que nós fazemos parte da sua família.
Porque o Senhor fez isso na cruz do Calvário. Santificação também é posicional e experimental. Posicional, a condição de todos os salvos a uma purificação no ato da regeneração. Qualquer crente é santo, amém? Todos e qualquer crente que confessou o nome de Jesus, ele é o quê? Ele é o quê? Meu Deus, estão com vergonha de dizer? Todos crentes é santo. Todos crentes em Jesus é santo. Todos. Jesus disse o quê? Sede santo, porque eu sou santo. Santo é o quê? Uma vida separada para Deus. Uma vida consagrada ao Senhor. Nós não estamos falando aqui de perfeição, não. Mas santo é isso, é consagrado ao Senhor. A nossa vida pertence a quem? E Ele é quem está no comando dos verdadeiros crentes. Ele quem comanda. Nós entendemos isso ou não? Mas existem níveis de santificação. Não existe crente que não seja santo. Amém, querido? Se é crente, é santo. Se não é santo, também não é crente. O que foi que Jesus disse para Tomé? Tomé? Aqui não tem nenhum Tomé não, não é isso? Tem João, tem Pedro, né? Tomé não existe aqui, tá bom? Jesus chegou no meio do discípulo, Tomé tinha perdido o culto. Tomé não estava no culto naquele dia. Aí Jesus chega, a paz esteja convosco. Jesus entrou ali e todos se alegraram. Depois que Jesus saiu, aí chega quem? Tomé. Tomé não sabe quem esteve conosco hoje aqui. Quem foi? Jesus Cristo. Ele esteve aqui com a gente. Foi o que Tomé disse? Não creio. Tem pessoas que não creem na palavra de Deus. Tem pessoas que não creem na palavra de Deus. Tomé não creu. Só creio se eu ver. Se eu tocar nas suas feridas. Dias depois, Jesus aparece, Tomé estava no culto. Isso que é bom ir para o culto. Aí chega, aí vai logo para onde? Para Tomé. Tomé, toca aqui, no meu lado. Foi Tomé, Deus meu, Senhor meu. Tomé logo se rendeu, ainda bem que se rendeu aos pés do Senhor. Aí Jesus disse o quê? Tomé, seja crente. Tomé, seja crente e não incrédulo. Ou seja, Jesus, creia na palavra. Creia no que os teus irmãos disse. Eles falaram a verdade. Amém, irmão? Eles não mentiram, eles falaram da verdade. Você não creu. Mas aí Tomé se reconciliou e foi uma bênção. Você acredite na palavra, amados. A palavra de Deus, ela tem efeito na vida do homem quando ele coloca em prática, gente. Se não colocar, ele não vai ver. Mas aí está. A santificação, ela faz isso com que nós entendemos. E a palavra da verdade, ela penetra na nossa vida. Amém, queridos? Amém? Ou seja, aí a gente pode ver isso aí. Veja o que diz. Veja o que diz aí, por favor. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, olha só, aos santificados
em Cristo Jesus. Olha só, a igreja que está em Corintos, e ele diz, estava lá a igreja, mas ele agora fala só para os que estão santificados. Veja bem, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, olha só, com todos os que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles é nosso. Ou seja, não é só os de Corinto, mas aonde tiver, é o mesmo Deus. Amém? Aleluia, você pode estar em qualquer canto, meu irmão, noutra igreja aqui, na verdade, louva o Senhor. Na verdade, você, na verdade, é um santificado em Cristo. O mesmo Deus de lá é o Deus que você está aqui. Aleluia! É desse jeito que Deus fala conosco. Aonde nós formos, Deus está conosco ou não? Quem quer isso? Aos santificados. Então, aí a gente pode ver exatamente agora, santificado também agora, o santificado é experimental. Mortificação do pecado, mortificação do pecado, através dos meios da graça. Separar de tudo que é mal, imundo, mundano. Vamos ler aí 2 Coríntios 6:17, por favor. Santificação é experimental. Olha só, irmãos. Pelo que saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. E não toquei nada imundo, e eu vos receberei. Aleluia. O cuidado, você fala de quê? De cuidado. Que é o cuidado que você vai ter? Você vai ter esse cuidado exatamente de estar no meio só de quem, na verdade, tem a mesma identificação. E devemos, diz, apartai-vos, diz o Senhor, do meio deles. Meu querido, não ama a palavra de Deus, não quer Deus, não compartilhe de maneira nenhuma. A pastora que diz, meu irmão, tem pessoas que eu não quero mais conversa. Não tem assunto mais com essa pessoa, que essa pessoa, ela é dura de coração, não adianta. A palavra não entra mais nela de jeito nenhum. Não entra. Não entra. Por quê? Porque ele não ama a palavra. E se não ama a palavra, não adianta nós perder tempo com essas pessoas mais. De maneira nenhuma. Se não ama a palavra, e aí diz, saia de quem? Apartai-vos deles. Diz quem? O Senhor. Pastora que diz, eu só quero ser pastor de quem quer ser pastoreado por mim. Não quer. Já era. Aleluia. Veja bem agora mais um versículo aqui, por favor. Diz a Bíblia que nós devemos ser sal da terra. Amém, queridos? O Deus visível e visto, estampado na face da verdadeira igreja de Cristo. Veja o que diz o 1 Pedro 1, 14 ao 16. Como filhos do quê? Filhos do quê? Obedientes, não vos conformando com o quê? Com desejos, a consciência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo, olha só, irmão, aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de quê? De viver. Portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, todos os crentes em Jesus são santos. Amém? Dizia um certo pastor americano, olha o que ele dizia aqui.
O maior método do evangelismo é o nosso testemunho. Amém? O melhor método de evangelizar, esquece lá, irmãos, organiza. É o nosso testemunho. Nosso testemunho. As pessoas olham para nós e dizem, rapaz, no dia que eu for aceitar Jesus, eu quero ser que nem fulano. Eu quero ser que nem a irmã. Eu quero ser que nem o irmão. Por que ele diz isso? Porque vê em você um testemunho de uma pessoa santa. Amém, queridos? O melhor método de evangelizar, segundo o pastor americano, é o nosso testemunho. É a nossa vida. Isso é forte, amém? O lado humano santificado, mensagem expositiva, lá em Efésios, nós lemos, a carta aos Efésios é doutrinária, é na primeira metade, né? E na segunda parte da outra metade, ela é uma carta exortativa. Olha o que diz aí, no texto que nós lemos, verso 17. Efésios 4:17. E digo isto, e testifico, em quem? No Senhor. Para que não andeis o que, irmãos? Mas, como andam também os outros gentios, na verdade do seu sentido. Ou seja, aqui nós podemos, portanto, isto, ou seja, Paulo aqui está relembrando os crentes daquela igreja, do conteúdo doutrinário que acabar de falar no capítulo anterior, ou seja, nos 3 capítulos anteriores. 1º, 2º, 3º. Que os irmãos agora, olha só, tenha cuidado, né? Você agora deve andar diferente. Diferente de quem? Daqueles que não conheceram Jesus ainda. Você está entendendo, irmão? O nosso comportamento, ele é diferente, ou deve ser diferente do mundo. Se alguém estiver falando mal de um crente, lá na esquina, você, a primeira coisa é repreender. Em nome de Jesus. Não compartilhar com essa pessoa. Porque diz que os outros andam assim por quê? Porque estão distantes de Deus. Quem está entendendo? Não andei mais como gentios, ou seja, o verbo andar fala do comportamento, fala de atitude. Paulo está repreendendo os crentes daquela igreja a não se comportarem mais como os outros gentios. Eram todos aqueles que não andavam conforme a palavra de Deus. O nosso comportamento é diferente, amados irmãos. Na vaidade do seu sentido, ou seja, vaidade, inutilidade, algo sem propósito, sem fundamento. O gentio anda segundo as suas próprias vontades e para fazer seus próprios desejos. Ou seja, em contrapartida, o crente tem que viver para glorificar Deus em toda a sua área da sua vida. Ou seja, Paulo está dizendo que tudo que nós vamos fazer, irmãos, veja bem, é para a glória de Jesus. Amém? Tudo é para a glória de Jesus.
Ninguém vai fazer achando que está fazendo para o homem. Ninguém vai dar, e ninguém vai fazer, ninguém vai ter nenhuma ação para glorificar o homem. Mas tudo tem que ser para quê? Para a glória do Senhor Jesus. Era isso que ele explicava para eles, né? Em contrapartida, olha só. Estou terminando. Veja bem. Coloca o verso 18 do texto, por favor. Verso 18. Olha o que os que não conhecem a Deus, olha como estão. Entenebrecido. Olha só, irmãos, quem não conhece a Deus, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, né? Pela ignorância que há em quem? Que há neles, pela dureza de seu coração. Ele está falando de quem? Das pessoas que não têm a sensibilidade e que não têm na sua vida o processo chamado santificação. Eles se encontram desse jeito aí. Veja o que diz aí, ainda 18, pela ignorância que há nele. Como é isso? Paulo revela que os gentios vivem uma cegueira espiritual e não conseguem enxergar que vivem uma vida de depravação moral alheia à vida de Deus. Tem pessoas, irmãos, que elas não estão nem aí. Elas cometem erros e elas não estão nem aí para mudar a sua posição. Elas não têm nenhum sentimento. E o apóstolo Paulo diz, cuidado para que a gente não venha a ser da mesma forma. E para concluir, veja bem, veja o que diz aí o Salmo de número 119 e o verso 11. Salmo 119, verso 11. O que é que diz a palavra aí, irmãos? Escondi a tua palavra, diga, escondi a tua palavra. Aonde? Aonde? Para quê? Olha só. O que foi que o salmista fez? Pegou a palavra e guardou. Aonde? Na parte mais importante do homem. Que é o quê? Que é o coração. Para não pecar contra o Senhor. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser vista dessa maneira. Guardei no seu coração. Veja o que diz o Salmo aí, 42, verso 1, por favor. Olha só, quem tem a santificação. Como servo, brama pelas correntes das águas. Assim suspiro o quê? A minha alma por ti, ó Deus. Como servo, ele procura água de uma forma, né? Assim, muito, podemos dizer assim, no desespero de beber, né? Naquela ânsia. Aí o salmista diz, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aleluia. Suspira por ti, ó Deus. O que é que diz? Renomado renomado na forma de pensar. Veja o que diz aí, número 13 e 30. Olha só. Quem, na verdade, irmãos, busca a santificação. Olha aí o comportamento dessa pessoa. Então, Caleb fez calar o povo
perante Moisés e disse: subamos animosamente, olha só, e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Convicção. Diga: pastor, nós iremos chegar lá no nome de Jesus. Fique de pé. Glória a Deus. Que possamos tomar posse dessa palavra, que todos os dias nós venhamos a nos santificar cada vez